Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura, portões fechados e alunos distantes das salas de aula. Esse cenário não se repetia desde a Segunda Guerra Mundial. Com a pandemia, que já dura mais de um ano, os impactos no ensino são vários. Os gestores, professores e alunos precisaram se reinventar. A fusão do mundo digital com o presencial trouxe grandes desafios. Nossa convidada de hoje é o exemplo de uma professora que precisou encarar de frente esse novo panorama. Com a grande experiência lecionando presencialmente, precisou se adaptar ao novo normal e esteve durante todo esse tempo em frente a uma tela para que o ensino continuasse acontecendo, mesmo que remotamente. Ela é filha de José Agripino das Chagas e Amélia Ferreira Chagas. É mãe de 4 filhos, graduada em Pedagogia, licenciatura plena e pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva. E segue fortalecendo os vínculos não só com os alunos, mas também com os pais e responsáveis em tempos de crise e de muitas mudanças. Daqui a pouco você vai saber quem é essa nossa convidada especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, um programa retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV. Nossa convidada de hoje leciona nas escolas Professor Jairo Grossi, da rede privada, e Escola Estadual Menino Jesus de Praga, da rede pública. Há mais de 20 anos atuando no magistério, ela sabe bem o que é enfrentar desafios. E agora um dos maiores deles, a pandemia da Covid-19, que impôs mudanças repentinas no ensino, nas relações e até na forma de contato com as pessoas. Hoje estamos recebendo a professora Marlene Ferreira Chagas para nos contar um pouco dessa experiência. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Começo de Conversa. Obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Escola particular e escola pública. Isso, duas realidades distintas, né? Pensando no sistema de organização, né? São esferas distintas. Porém, a prática, eu acredito que o professor, que é professor na rede pública, ele é o professor na rede privada também. Não vejo isso como mudança. E nessa pandemia, eu tive mais que certeza com relação a isso. Bacana. E quando você fala que não consegue perceber muito essa diferença em duas escolas, aí eu tenho que te perguntar isso. Porque você trabalha numa escola pública, que é uma escola de referência, que é a Escola Menino Jesus de Praga, né? Uhum. É uma escola que tem um jeitão de escola particular. A gente fala assim por quê? Sim. Porque é a escola do centro, uma escola muito bem cuidada, muito bem gerida, né? Os professores da mais alta qualidade. Será que essa realidade que você pensa seria igual a uma outra escola pública, se você comparar com a particular? Bom, eu vim para o Menino Jesus no início de 2020. Eu vim removida. Ah, então você já tinha experiência. Antes eu vinha de uma outra escola, né, da periferia, porém eu sempre tive preocupação com o meu trabalho de excelência. E esse meu trabalho de excelência, ele cabe em qualquer lugar, porque eu sou profissional da educação. E é isso que precisa, assim, tirar esse mito, né, de fazer essa comparação. É claro que quando falamos de escola privada, nós temos N possibilidades a mais, né, com relação a recursos tecnológicos, a um espaço muito ampliado, os conteúdos ministrados de outra forma com relação à amplitude de professores que a gente tem. E isso é mais restrito na esfera pública. E o que eu precisei é me adaptar. Logo que veio a pandemia, a minha escola, que eu atuo na rede privada, que é a Jairo Grossi, rapidamente eles foram competentes e tiveram uma organização assim extraordinária com relação aos conteúdos, ao calendário, aos horários e como seriam essas aulas remotas. Nós tivemos o prazo de 1 semana para a gente se adaptar para entrar online. A minha preocupação era, e o meu aluno da rede estadual que está em casa e fazer o quê? Até então estava tudo parado. E eu comecei a me questionar e questionar a minha diretora. A gente precisa entrar com online, mas a gente não tinha autorização do Estado. Eu ia te falar isso, porque aí a escola pública você fica também nessa dependência
do próprio Estado, de De algumas vir uma definições. resolução. A gente estava esperando uma resolução para esse contato remoto. E isso foi tardio. Essa resolução da rede estadual, ela demorou. De uma maneira geral, quando a gente fala em pandemia, assim, as empresas, por exemplo, acho que ninguém estava preparado para isso. Acredito também a escola também não, né? Assim, quer dizer, chega uma questão dessa e aí, assim, eu já fiz uma crônica, inclusive, e eu sou um crítico dessa questão do quadro dessa escola na caixa, né? Um quadro, os alunos enfileirados, um professor lá na frente falando. É a visão verticalista. Exatamente, até porque, assim, passa ano, entra século, sai século, e a escola, nessa questão dessa aparência, era sempre a mesma, né? Aquele quadro lá na frente, o aluno sentado, o professor falando, e o aluno obedecendo ou não obedecendo, trazendo ou não problema para o professor. A pandemia parece que dá uma mudada nisso, né? Nossa, fez uma reviravolta. Uma reviravolta nisso. Porque, enquanto professora, eu entrei na casa dos meus alunos e os meus alunos entraram na minha casa. Então, nós tivemos a gente costuma dizer que a nossa privacidade invadida. Mas não teve outra forma. Precisou ser assim. Então, todos os dias eu pedia licença aos meus pais, que eu estava entrando na casa deles, né? Porque nós tivemos isso como uma reviravolta. Então, no lugar do quadro, eu tinha a tela do meu computador, o aluno a tela do celular. No lugar de carteiras, tinha aluno que assistia aula na cama. Então, a gente precisou ir ajustando esse cenário de organização também. Por quê? Ele precisava entender que ele tinha que ter um momento de assistir aula e tinha que ter seu cantinho organizado para isso. E aos poucos a gente foi se organizando, né? O que eu vejo como muito pontual, interessante nessa questão toda desse ensino no meio dessa pandemia toda, é que algumas questões ficaram mais claras, eu acredito assim. Primeiro, sobre a importância do professor. Isso para mim ficou assim claríssimo, porque não dá mais para você falar, né? O aluno não precisa ir para a escola. Porque a gente sabe que esse contato com o professor é primordial e foi primordial o tempo todo. Mesmo à distância, mesmo remoto. Sim. O segundo é que os pais também, assim, ficou claro que os pais podem fazer a diferença, né, professor? Porque na pandemia eles tiveram que pegar mais firme com o filho, quer dizer, aquele negócio de entregar o menino para a escola às 7 horas, buscar às 11h30 e a educação está restrita àquele ambiente escolar, porque a maioria a gente sabe que boa parte faziam assim. Isso teve que dar uma parada na pandemia, porque o menino está em casa, em frente ao computador, e a mãe tem que acompanhar, ou o pai tem que acompanhar, porque se deixar ele vai dispersar mesmo. Então, me parece que família e escola se uniram mais um pouco. Com certeza, né? Sem dúvida. E assim, a nossa relação com os pais, ela ficou muito mais estreitada. Por quê? Antes eu via o meu pai entregando o meu aluno. Eu via o meu pai na reunião de pais, eu via o meu pai buscando o aluno. O meu contato com os pais, hoje eu te falo com toda a propriedade, ele é um contato direto, toda e qualquer dúvida, eles me procuram, me ligam, seja qualquer dia da semana, tá? Qualquer horário também. E tudo que é dúvida, a gente... pelo telefone, não é mais aquele contato artificial. Eu dizia que era um contato artificial. E eu dizia até antes da pandemia que eu conhecia muito, passava muito mais tempo com o meu aluno que até mesmo os pais. Hoje a gente não pode dizer isso mais. E quando você disse assim, que os pais assumiram uma responsabilidade maior com relação à educação dos filhos, isso foi fato. E muitos pais ficaram assim, sem saber o que fazer, tendo uma rotina de trabalho exaustiva, principalmente os que trabalham na saúde. Porque eles precisaram se adequar, porque a criança tem o horário da aula dela. Então, quando fala assim, a saúde não parou, a educação também não parou.
O professor da rede privada continuou cumprindo seu horário em casa, trabalho de home office, com as aulas síncronas, o trabalho remoto. Já o professor da rede estadual, te falo com toda a propriedade, que tem uma parte na resolução que esse professor precisa encontrar um meio de comunicação para estar em contato com o aluno. São todas as escolas que estão trabalhando de forma síncrona, com as aulas online? Não, não são. Por quê? Tem a lei que garante esse professor que ele pode fazer um atendimento via WhatsApp, que ele pode estar ligando para esse aluno. Porém, isso distancia um pouco mais essa continuidade do aprendizado. Quando eu estou visualizando o meu aluno, explicando ali, nem que seja pela tela do computador, esse contato fica mais próximo. E eu procuro buscar recursos que antes eu achava que eu nunca usaria. Por exemplo, ferramentas como Google Forms, o Jamboard, que é uma tela interativa, que é com quem eu uso com um aluno de São Paulo, que eu alfabetizei. E tem tantas outras que a gente ainda está pesquisando e que elas existem. O Google Meet, que é uma tela que a gente usa, um acesso que a gente usa na rede estadual, por exemplo, hoje ele já tem integrado o Jamboard, porque viu essa necessidade de interação. Enquanto eu estou trabalhando de um lado, meu aluno pode trabalhar do outro. Então, assim, falar da educação na pandemia não é falar de retrocesso. Eu não vejo dessa forma, porque eu, enquanto profissional, eu aprendi muito. Quando falam assim, que o médico na pandemia ele precisou se atualizar, se reciclar, se reinventar, ele foi atrás, ele estudou, se preparou. E o professor também. O professor também, com certeza. O professor também. Professora, vamos fazer um rápido intervalo, a conversa é muito boa, o tempo passa rapidinho. Não sai daí, nós voltamos já já com essa entrevista sensacional com a professora Marlene. Já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita da professora Marlene, que aceitou o nosso convite para participar desse programa. Professora, terminamos o primeiro bloco e aí você estava falando sobre o aprendizado que o professor teve nessa pandemia. Sim. Eu também entendo que os pais também aprenderam muito, mas aí a minha pergunta agora é o seguinte, e o aluno? O aluno aprendeu, quer dizer, esse período não está trazendo de fato um momento de muita perda na aprendizagem de conteúdo para o aluno, não? Olha, professor, a primeira preocupação, eu acredito que precisamos ter nesse período de pandemia, logo no início, foi o acolhimento. Eu acolher o aluno e saber que eu estava ali, que o professor estava ali, que ele não estava sozinho e que a gente ia buscar formas de vencer tudo isso. E como estamos vencendo. Se eu te disser que o aprendizado nas aulas síncronas, no meu trabalho remoto, é o mesmo que no presencial, eu estarei mentindo. Por quê? O que o ser humano, o estudante, estava acostumado? Ao professor à frente, explicando, passando entre as carteiras, olhando o caderno, fazendo as intervenções. Isso não teve mais. Estamos tendo agora, no retorno. Então, como que essa intervenção se dava? Era simplesmente na tela, continua sendo. E como que aconteciam as intervenções, por exemplo, com relação à escrita? Não tem outra forma se ele não me enviasse um arquivo e ali eu fizesse a correção e fizesse a intervenção. Ou então que eu jogasse uma produção de texto feito por um aluno na tela e ali a gente fosse pontuando o que estava incorreto, o que precisava ser melhorado. Mas eu posso te afirmar, por exemplo, que na JAR eu trabalho com conteúdos. Então, eu trabalho com a língua portuguesa e com a história. Já no Menino Jesus, eu trabalho com todos os conteúdos. Então, eu te afirmo que a matemática era meu maior medo ano passado, porque os meus alunos precisavam consolidar
questões matemáticas como resolução de problemas, divisão, multiplicação, como que isso ia ser? Eu precisei buscar estratégias como se eu estivesse escrevendo no quadro para ele ir acompanhando a minha explicação. E hoje eu tenho alunos que resolvem até expressões numéricas. Bacana. Então, como que esse aprendizado não aconteceu? Ele aconteceu. Ele não está sendo da forma que era, mas aos poucos ele está se reinventando. Então, eu não posso dizer que o meu aluno não aprendeu se ele tem autonomia hoje para ligar o computador ou, pelo celular, acessar o aplicativo que eu estiver usando para dar aula. São outros saberes, né? Sim, são outros saberes. Então, quando a gente fala de aprendizado, é muito amplo. Porque o que ele tem para aprender nesse momento? Então, enquanto a gente está no remoto, eu prezo pela organização do caderno. Mas essa organização está sendo, de fato, eu vejo pelas fotos, pelos arquivos que me enviam. Mas para mim, nesse momento do remoto, é eu estar ali e ele não se sentir desamparado que me importa. E não é nem tanto o aluno. A família, quando sente que o professor está acolhendo os filhos, a gente tem sucesso. Por quê? Os pais ficaram tanto quanto apreensivos quanto nós. Porque que rumo que ia se tomar? Então, no início falavam muito, nossa, um ano perdido. Hoje eu não escuto isso mais. Porque a gente aprendeu a ter outros olhares também. Duas coisas que se falavam muito, né? O ano perdido e o outro que eu vou comentar a partir da sua fala, que me chama a atenção, que é a questão do professor trabalhar mais ou trabalhar menos. Quando você fala, por exemplo, eu dou a minha aula, eu tiro dúvida, o aluno está na tela, o tempo todo com ele ali, e aí eu falo, manda para mim seu arquivo. Ele manda seu arquivo, aí já é fora do horário de aula, porque você vai pegar aquilo, você vai olhar, conferir, escrever para devolver para o aluno. Esse negócio de falar que o professor passou a trabalhar menos é lorota, né, professor? Até mesmo no presencial, o professor tem muito pouco tempo, porque tudo que ele faz para levar para a escola, ele tem um trabalho antes disso. E que é antes quando? Não é na escola, porque não dá tempo. Então, é em casa. No trabalho remoto, olha, eu só não trabalho 24 horas porque eu tiro algumas horas para dormir. Tirando disso, o resto eu estou na frente do computador, seja corrigindo, seja preparando aula. E eu desconheço algum professor que tenha conseguido dar continuidade no seu trabalho, se não for assim. Todo professor que você encontra fala, meu trabalho dobrou. Sem falar que o WhatsApp chama toda hora, o telefone não para. Não, né? eu perdi o meu... A privacidade toda. Perdi, não tenho mais. Eu falo, a minha mãe olha meu celular e fala assim, nossa, só tem nome de mãe de fulano, mãe, só assim. Então, eu não me importo, porque é a minha profissão. E eu costumo dizer, é o que eu tenho para hoje. E se é vencer obstáculo, o obstáculo que eu tenho é esse. Então, eu preciso buscar estratégias para quê? Para vencer esse obstáculo. E da forma mais natural. Por quê? Se eu começar a falar para o meu aluno, nossa, está difícil, ele não vai entender o que eu preciso. Eu preciso encorajá-lo a não ver as possibilidades como um obstáculo. Muito bem. Tem uma outra questão que me chama a atenção, é o seguinte, porque a escola, e aí, seja ela privada, pública, a escola vira e fala, professor, nossa aula vai ser online, viu? Então, o método é esse, o processo é esse, mas nenhuma escola fala assim, estou te dando um computador melhor, porque eu não sei se você tem em casa, estou melhorando o seu celular, vou melhorar a sua internet, acontece isso? Não. Quer dizer, então são cursos que o professor, isso é no Brasil inteiro, então isso não é a realidade de uma escola. O professor ainda teve que assumir alguns cursos para poder dar uma aula melhor. Sim, com certeza. E aquele professor que não o fez, ele não conseguiu um trabalho de qualidade. Ele não conseguiu. Porque se eu te falar assim, hoje eu vou dar aula pelo celular, eu, Marlene, não consigo. Por quê? Eu preciso compartilhar uma tela. Como é que eu vou compartilhar pelo celular? Eu não consigo. Investimento em imagem também, porque eu falo na própria imagem, né? Sim. Tem isso ainda, porque você, não é que você vá mal arrumado para a sala de aula, mas sala de aula você não tem
o visor, você não tem a imagem, que se não tiver bem cuidada vai chegar ruim. Você não tem só o aluno te vendo mais, você tem o avô do aluno, a avó do aluno que fica assistindo a aula, Sim. os pais que ficam do ladinho ali para ver a professora. Claro. E aí, assim, se está com o cabelo bacana, se não está, que brinca aquilo, a mulher olha, não é assim? É assim mesmo. E eles falam, nossa tia, fala tia ainda, né? Tia, você tá bonita hoje. E a gente é espelho para eles. Se eu não pensar na minha imagem, eu terei alunos que assistirão aula só de pijama, né? E não pensar nessa preocupação em se arrumar para quê? Para a minha aula. A minha aula está sendo em casa? Sim, mas nós precisamos criar essa rotina para nós. Se a gente não tivesse pensado assim, professor, eu te confesso que nós também sairíamos de pijama, sentaríamos lá para trabalhar, porque estaríamos em casa. Agora, eu, no período de pandemia, andei gravando uns vídeos. Aí eu estava em casa e não sei se você chegou a fazer isso, quer dizer, o que vai aparecer no vídeo é aqui. Então, Sim. arrumo aqui, estava de calção, entendeu? Com a calça de pijama. Porque a nossa preocupação era assim, com exceção do dia que eu tinha que usar o quadro branco. Que aí você tem que ficar na minha outra escola, tela. Que aí eu levantava, né? Eu tinha que estar impecável. Bacana demais. Professora, daqui a pouco nós vamos falar sobre o ensino híbrido, que já é uma realidade, né? E daqui a pouco, se Deus quiser, vamos estar presencialmente, né? Na educação. Mas uma pergunta para a gente fechar esse bloco, quer dizer, quando você, logo no começo, você falou sobre essa sua preocupação em usar a sua competência, tanto no privado quanto no público, mas são realidades diferentes. Sim. O aluno normalmente o aluno da rede privada é um aluno com maior poder econômico da rede pública. Como é que faz com isso? Quer dizer, o professor arruma o computador e o aluno que não tem? Olha, como eu te disse, a minha maior preocupação na minha escola pública era fazer um levantamento prévio, quem tinha acesso à internet. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, né? É difícil o adulto que não tem um celular. Ele não tem a internet, né? E aí eu fiz esse levantamento prévio, todos tinham acesso à internet. E eu joguei para o meu grupo. Será que podemos testar um acesso? E lancei a ideia do Zoom, de estar usando o Zoom previamente, que até ano passado foi essa que nós usamos. E eu te confesso que todos os meus 25 alunos entravam, como continuam entrando até hoje, seja pelo celular, seja pelo computador. Te falo ainda, tem dia que a conexão não está boa, tem dia que a conexão não está bacana. Para mim, enquanto sendo anfitriã daquela aula, daquela reunião. Por quê? Eu preciso de mais recursos que os meus alunos para estarem visualizando. E eu senti o compromisso até mesmo nos pais. Aquele aluno que não tinha um celular, mesmo que não seja um celular bacana, de última geração, mas ele preocupou em dar para o filho, porque ele precisava sair para trabalhar e deixar um celular. Muito bem. E quando você fala dessa realidade de internet, eu participo de um curso de formação, que é da Escola Aprendiz, que é de São Paulo, voltado para as escolas municipais e estaduais. E é muito triste a gente perceber que a internet não abrange o território brasileiro todo. Então, a minha realidade de Caratinga, de Minas, é muito diferente dos professores que eu escuto do Pará, de Tocantins. Com certeza. Que o cabeamento não chega lá. Pode não ser tão boa quanto o de São Paulo, mas é muito superior que é do Vale do Jequitinhonha e do interior do Pernambuco, por exemplo. Sim. É isso aí. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está muito boa, não sai daí. Já já nós voltamos com mais essa ótima entrevista com a professora Marlene. Até já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa e hoje recebendo
a entrevistar a professora Marlene, que é professora da Jairo Grossi e da Escola Menino Jesus de Praga, a minha escola, viu, professor? Formei nessa escola, tenho um carinho enorme por ela, amo a Escola Menino Jesus de Praga e, inclusive, gostaria que você levasse lá para a biblioteca alguns livros. Sim. Que eu publiquei na quarentena. A escola tem todos os meus livros lá, então você vai levar mais uns. Tá. E eu quero te agradecer os livros, né, que você deixou para mim na Jairo, para entregar às crianças. Foi um trabalho Muito bacana lá, né? Sim. Você trabalha no Menino Jesus com que série? 5º ano também. Com 5º ano, igualzinho, não? 5º ano também. Você tem quantos alunos? Lá eu tenho 25. 25. Então, nós vamos arrumar uns livros para você fazer um trabalho lá na Escola Menino Jesus de Praga também. Vou mandar para você lá. Muito obrigada. Bacana. E eu queria falar sobre isso, quer dizer, essa sua preocupação em fazer esse trabalho com a literatura, esse incentivo à leitura, mesmo na pandemia. Fala sobre isso para nós um pouco. Olha, e essa preocupação vem de muito tempo. Por quê? A leitura e a escrita interferem em todas as outras disciplinas. Se eu tenho um aluno que não é um leitor, eu tenho um aluno que terá dificuldade em interpretar qualquer outro texto, seja nas ciências, na história, na geografia, na matemática principalmente. E quando eu falo de aluno leitor, é ler nem que seja a regra do joguinho que ele gosta. A cada dia que passa, nós estamos tendo menos alunos leitores que demonstrem gosto por algum tipo de leitura. Mas eu fiquei muito satisfeita por uma realidade que teve na Jairo durante essa semana. Fizemos um levantamento de preferências com relação à leitura. E aí eu disse para eles que no dia seguinte eles tinham que trazer um texto que fosse uma receita que ele mais gostasse de ler. Então eu percebi assim, que os nossos alunos da rede privada, eles têm mais exemplos de leitores em casa. Por quê? Eles trouxeram para mim uma gama de livros, história em quadrinho, mangá. Então eu vi o seguinte, que por trás disso eu ainda tenho exemplos em casa. Por quê? Se eu fico só no celular, eu enquanto mãe, só fico no celular, mas ao tempo inteiro eu falo para o meu filho, você tem que ler, você está lendo muito pouco, eu sou o exemplo. Então, se a criança nasce em um ambiente de leitores, ela não vai ter outro rumo a não ser leitor também. Sim. Né? Se eu falar assim, leitura de qualidade, mas o que é uma leitura de qualidade? Eu preciso ler para eu saber a crítica que eu vou fazer frente àquela leitura. Que ela seja uma receita culinária. O que nessa receita precisa melhorar para ela ficar mais clara para o meu leitor interpretar? É a leitura e a interpretação, né? Para não se tornar isso um analfabeto funcional. E a minha preocupação, enquanto professora, o que eu quero formar? Que cidadão que eu vou ter daqui uma década? Bacana. Eu falo muito isso para os meus alunos. O futuro são vocês. E olha a responsabilidade de vocês. É grande, né? Professor, nós estamos voltando agora iniciamos, né, o ensino híbrido. Parte na escola, parte em casa. Sim. Uma semana uma turma está em casa, outra semana outra turma está na escola, não é isso? É um revezamento? É um revezamento. E como conseguir tirar o melhor disso? Quer dizer, e aquele aluno, por exemplo, que ele quer estar na escola, mas essa semana eu não posso, estou na minha casa. Como manter disciplina, manter a vontade de aprender, o comprometimento? Olha, nós temos duas realidades aí. O ponto principal, esse retorno é facultativo. Então, o pai fez a opção de autorizar o retorno ou não. Quando a gente fala de sistema híbrido, essa palavra híbrido, ela veio à tona com a pandemia, assim como o remoto, assim como o síncrona, assim como online. Mas o híbrido, a gente desenvolve o híbrido há muito tempo. Desde que você manda uma tarefa para casa, ele está desenvolvendo um híbrido. E quando a gente fala de autorizar o filho ao retorno,
É aí que entra a grande diferença. Na Escola Jairo Grossi, por exemplo, nós temos salas amplas, que comportam até 20 ou mais de 20 alunos. Mantendo o distanciamento. Mantendo o distanciamento. Bacana. Nós temos todo o preparo. Na rede estadual, também é seguido o protocolo. Ela está toda preparada para esse retorno, que também é facultativo. Porém, na esfera pública, realidade Menino Jesus, o meu território. Lá no meu território do Menino Jesus, eu não tenho uma amplitude de sala que caiba 20 alunos. Eu tenho um revezamento de 6. E com outro agravante. Outro agravante. Uma semana presencial, uma semana remoto. Quando voltam para o presencial, aqueles 6 alunos que foram autorizados a voltar, se eu tiver mais 6 na minha lista, esse que foi vai ficar e outros 6. Enfim, eu, enquanto profissional, não vejo essa forma proveitosa. Por quê? Porque o meu planejamento que foi feito para aqueles 6, ele vai se estender até eu vencer a minha lista. Então nós não estamos falando aí de os mesmos 6, semana sim, semana não. Os mesmos 6 pode passar um mês aí sem retornar. Sem voltar para a escola. Na escola pública, na verdade, hoje o ensino, se ele se mantivesse remoto por enquanto, era mais negócio até para aprendizagem. É essa ressalva que eu quero colocar. Os mesmos pais que eu tenho hoje na minha escola pública são os meus pais do ano passado. Porque eu estava com o 4º ano e quis continuar o meu trabalho com essa turma no 5º. Os meus pais hoje são críticos como eu. E o que eles perceberam? Assim não vai ser bacana. Nós vamos perder desta forma. E aí eles optaram por não retornarem. Mas aí eu até concordo com eles, porque do jeito que estava proposto, realmente assim. Mas isso a gente precisa deixar claro, que são realidades de escolas. Diferentes, né? Por exemplo, nós temos escolas com salas amplas, ou ainda temos escolas que estão voltando só 1º ao 5º, nós temos escolas que têm 6º ao 9º e ensino médio, as salas estão vazias. Então, escola com menos alunos. Comportam mais alunos de uma só vez, o que não é a minha realidade. Já na Jairo, não. Na Jairo, nós não temos semana híbrida, todos os dias com aula mesmo, né? São muitas realidades, são muitos desafios, né, professora? Sim, e a gente está se adequando a esses desafios. Tudo bem, infelizmente nossa entrevista está terminando, está muito boa, a gente precisava de outra entrevista para conversar mais, né? E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Começo Conversa e te pedir aí que você faça suas considerações finais, você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os nossos internautas. Tá. Eu que agradeço o convite em estar participando. E o que eu quero deixar bem pontuado é que os pais que estão me assistindo, as crianças, é que agora é momento de quê? É momento de disciplina. E o que é essa disciplina? É a organização do seu trabalho para que o meu trabalho seja feito com excelência. Eu sempre disse isso e continuo a dizer, principalmente com mais ênfase agora na pandemia. O professor sozinho não é um professor bom. Ele só é um professor bom, excelente, se ele tem também alunos bons. Eu não posso querer sozinho. Então, o meu aluno precisa querer, os pais dos meus alunos também precisam querer. E aos professores, meus amigos, que sim, estão com muita dificuldade nesse novo trabalho, não temam, vão atrás, pesquisem, porque o professor que não é um pesquisador, que não estuda, eu sinto dizer, precisa rever suas práticas e rever seus conceitos. Nós seremos eternos pesquisadores, que a educação não para, ela muda a todo instante. O nosso público de 2 anos atrás não é mais o mesmo, né?
É isso aí, eternos pesquisadores e eternos aprendizes, né, professora? Sim, claro. Estamos encerrando mais um Conversa com Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.